Meu nome é Augusto e tenho sido motorista por muitos anos, a maior parte da minha vida. Tenho 43 anos e devo dizer que esta profissão é muito especial para mim. Tenho um carinho especial por ela, que tem sido sustento meu e da minha família por muitos anos. Aproveito-a e também fiz bons amigos que são colegas. No entanto, essa profissão também tem seu lado sombrio, pois não é segredo que é muito perigoso para os motoristas viajarem nas estradas do Brasil. E não é só isso, muitos dos meus amigos e eu vivenciamos experiências muito estranhas que não têm uma explicação sensata ou lógica. Esta história se trata exatamente disso, algo que aconteceu comigo há algum tempo e que continua sendo um mistério para mim e para as pessoas ao meu redor. Estava voltando de entregar uma carga e seguia em direção à minha cidade, já passava das 11 da noite. Eu dirigia por uma estrada muito tranquila com pouco tráfego e muito escura. Estava ouvindo música quando, de repente, um amigo meu que também é motorista me chamou pelo rádio. Eu respondi e o cumprimentei com entusiasmo, dizendo que estava surpreso por ele ter me ligado, pois pensava que ele estava de férias. Ele me disse que estava de férias, mas que seu caminhão havia quebrado em uma estrada de terra e que não conseguia se comunicar com ninguém. Ele me pediu para ajudá-lo e passou a localização exata para que eu pudesse avaliar quanto tempo levaria para chegar lá. Eu concordei em ajudar e fui em direção ao local que ele indicou. No entanto, algo começou a me incomodar. Ele me deu a localização com uma precisão surpreendente, o que me fez questionar por que ele estava exatamente lá. Além disso, a localização estava muito afastada, em uma área deserta cercada pela escuridão. Comecei a me sentir nervoso, mas minha preocupação era mais com a segurança, dado o perigo que os motoristas enfrentam nas estradas do Brasil. Tentei contatá-lo pelo rádio para fazer mais perguntas, mas ele não respondeu. Continuei dirigindo até o local indicado. Quando cheguei lá, estava em uma estrada de terra cercada por vegetação, no meio do nada. Não havia luzes, cidades ou sinais de vida ao redor, apenas escuridão. Nesse ponto, comecei a ficar ainda mais nervoso, mas nunca passou pela minha mente que algo paranormal estava acontecendo. Meu medo estava relacionado mais a possíveis perigos humanos. Enquanto continuava tentando contatá-lo, percebi que o caminho estava desaparecendo e eu estava cercado apenas por terra. Foi nesse momento que percebi que algo estava errado. Liguei para o meu amigo, mas ele não respondeu. Tentei ligar para a esposa dele e ela me atendeu preocupada. Contei o que estava acontecendo, mas antes de terminar, ela interrompeu. Augusto, Felipe está aqui conosco. Ele não te disse que estávamos trazendo as crianças de férias. Senti como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre mim. Meu coração acelerou. A pessoa que me ligou imitou perfeitamente a voz do meu amigo Felipe e sabia o meu nome. A esposa de Felipe estava preocupada, mas me garantiu que Felipe estava com eles e que não tinha me ligado. A ligação foi interrompida e, quando tentei ligar de novo, não havia sinal. Decidi sair do local o mais rápido possível. Quando virei o caminhão, vi várias silhuetas estranhas emergindo da escuridão em minha direção. Elas não pareciam ser humanas, tinham formas desconhecidas. Acelerei e elas começaram a correr na minha direção. Eu estava com o coração disparado e não conseguia ver o que estava acontecendo atrás de mim devido à escuridão. A rádio ligou novamente, e uma voz sinistra e grave, que eu nunca tinha ouvido antes, me disse para não ir embora, que não me fariam mal. Eu desliguei imediatamente e continuei dirigindo. Finalmente, cheguei à estrada principal. Pouco depois, meu celular tocou, era Felipe novamente, preocupado com o que tinha acontecido. Eu disse a ele que estava bem, que estava voltando para casa. Quando cheguei em casa, contei à minha esposa e aos meus colegas o que havia acontecido, e eles acreditaram em mim instantaneamente, pois também haviam enfrentado o desconhecido nas estradas escuras. Nunca descobri quem imitou a voz de Felipe ou quem estava naquele lugar deserto. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido escapar a tempo. Acredito firmemente que não estaria aqui contando essa história. Olá a todos. A história que estou prestes a compartilhar aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava como motorista de caminhão nos Estados Unidos. Eu adorava viajar de estado para estado, o que me permitia explorar lugares novos e belos. Dirigia tanto de dia quanto de noite, atendendo solicitações de transporte a qualquer hora, já que o pagamento era bom.
Sempre me perguntam se já vi coisas estranhas na estrada enquanto dirigia, e a resposta é sim. Acredito que estamos cercados por coisas que não podemos ver, especialmente nas estradas remotas e suas vastas montanhas. Lembro-me de uma longa viagem que fiz da Califórnia até a Pensilvânia. Dormi na cabine do caminhão e continuei a viagem de madrugada, num frio intenso. Por volta das 3h30 da manhã, procurava por uma estação de serviço ou restaurante aberto 24 horas para comprar café e algo para comer. Avistei algumas luzes à frente, pertencentes a um pequeno restaurante. Estacionei meu caminhão e entrei, esperando encontrar calor devido à calefação, mas estava tão frio lá dentro quanto do lado de fora. Decidi fazer o pedido para a viagem, já que não conseguiria comer confortavelmente ali. Quando entrei, notei 2 homens em uma mesa que me olhavam intensamente, o que me deixou desconfortável. Mas não dei muita atenção e fui até o balcão para fazer o pedido. Uma senhora de cerca de 60 anos, com uma aparência inquietante, também me encarava intensamente. A situação ficou ainda mais estranha quando percebi que o cozinheiro na cozinha também me observava através da janela. A música country tocava no ambiente e eu me sentia cada vez mais desconfortável. Fiz meu pedido para a viagem, e a senhora me entregou um papel e uma caneta para anotar o que eu queria. Após preencher o pedido, perguntei sobre o banheiro e ela indicou o caminho. Após usar o banheiro, fiquei olhando o celular por um momento. Ao sair, percebi que o lugar estava completamente diferente. Estava escuro, as mesas estavam quebradas, as paredes prestes a desabar e o balcão havia desaparecido, substituído por escombros e sujeira. Tremendo de medo, saí e fui surpreendido por uma viatura da polícia estacionando nas proximidades. Senti o medo me envolver e levantei as mãos. O policial se aproximou e me perguntou o que eu estava fazendo ali. Inventei uma desculpa sobre precisar usar o banheiro com urgência. Ele fez uma rápida revista em mim e no meu caminhão e depois entrou no restaurante com sua lanterna. Quando ele voltou, disse que poderia ir embora, mas nunca mais entrasse em lugares abandonados para usar o banheiro. Agradeci e segui seu conselho, mas a experiência me deixou com medo e tremendo. Fiquei chocado ao descobrir a história do restaurante e segui minha jornada, mas a lembrança dessa experiência perturbadora permanece comigo. Preferia não ter sido eu a vivenciá-la. Trabalho em uma empresa de mudanças nos Estados Unidos há muitos anos. Meu emprego envolve o transporte de móveis e pertences de clientes para suas novas casas, fazendo viagens de cidade para cidade e até para outros estados. Meu nome é Rafael, e gostaria de compartilhar uma história que ocorreu durante uma das minhas viagens transportando móveis e pertences de uma família que estava se mudando de Washington para o Colorado. Eu sabia que seria uma jornada longa, então me preparei e peguei a estrada. À medida que a noite caía, eu estava ao telefone com minha mãe, que me contava alguns problemas que estavam acontecendo em casa. De repente, ouvi batidas na caixa do caminhão, tão fortes que até minha mãe, ao telefone, perguntou o que estava acontecendo. Expliquei que não sabia, mas que parecia vir da caixa, talvez algo tivesse caído. Disse a ela que precisava desligar para verificar e estacionei em algum lugar para averiguar se estava tudo bem. Ao sair do caminhão e verificar a parte traseira com uma lanterna, vi que tudo estava em ordem. No entanto, decidi entrar na caixa para uma inspeção mais detalhada, mesmo que eu tivesse organizado tudo com meu colega antes de sair. Caminhei até o fundo da caixa, mas tudo parecia perfeito. No entanto, notei algo estranho. Uma caixa de papelão estava inclinada e muitos brinquedos estavam espalhados pelo chão. Isso me intrigou, pois todas as caixas estavam devidamente lacradas quando as carregamos. Recolhi todos os brinquedos, guardei na caixa novamente com a mesma fita adesiva e a deixei no chão para evitar que caísse novamente. Continuei minha jornada e minutos depois liguei para minha mãe novamente para informar que estava tudo bem, pois sabia que ela estava preocupada. No entanto, enquanto continuávamos conversando sobre os problemas em casa, ouvimos mais batidas na parte de trás do caminhão. Dessa vez, não foram apenas batidas, mas também ouvi uma voz cantarolando. Relatei a minha mãe o que estava acontecendo, e ela me aconselhou a estacionar em um posto de gasolina bem iluminado e verificar a caixa. Assim que encontrei uma estação de serviço, estacionei o caminhão, liguei para o telefone e entrei na caixa para uma inspeção mais detalhada. Enquanto caminhava pelo lado de fora do caminhão, ainda conseguia ouvir a voz,
que agora estava mais clara e próxima, era a voz de uma criança pequena. Abri as portas da caixa e perguntei se alguém estava lá, mas não obtive resposta. Continuei caminhando até o fundo da caixa. Foi então que vi a mesma caixa de papelão inclinada e cheia de brinquedos espalhados. Recolhi os brinquedos mais uma vez, mas enquanto o fazia, as portas da caixa se fecharam com força. Entrei em pânico e comecei a bater nas portas tentando desesperadamente abri-las, mas não conseguia. Nesse momento, ouvi uma risada de uma criança no fundo da caixa. Felizmente, um policial estava passando e, ao escutar as batidas e meu pânico, ele veio averiguar. Depois de investigar, sugeriu que eu notificasse minha empresa sobre o incidente. Durante o resto da viagem, ainda ouvia ruídos na parte de trás do caminhão, mas não tinha mais coragem de verificar o que estava acontecendo. Chegando ao destino, relatei o incidente à família que estava se mudando. Os brinquedos espalhados na caixa do caminhão eram os brinquedos de Luísa, a filha deles que havia falecido de uma doença terminal um mês antes. Fiquei comovido com a história e as emoções que a família estava experimentando. Por um lado, ainda estava assustado com a experiência na estrada, mas por outro, senti compaixão e tristeza pela perda daquela criança. Não sei se Luísa ainda estava presente de alguma forma na casa de seus pais, se era apenas uma coincidência estranha ou algo inexplicável, mas desejei que a família encontrasse paz e cura. Essa foi uma das experiências mais assustadoras e emocionantes da minha vida, uma história que carrego comigo até hoje.